Nesta aula, vamos iniciar o script de filtro do nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtro entrada-js e desce até o final dos códigos. E antes de iniciar a função de filtro, nós vamos retirar a caixa de mensagem da função limpar. Podem apagar estas duas linhas de código. Prosseguindo, primeiro passo é referenciar os campos do formulário que vão acionar o filtro. Primeiro objeto vai ser o botão de comando. Então, document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ID do botão de comando. Então acessem o arquivo filtroentrada.html. Localiza o botão filtrar e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, .add event listener. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, evento clique. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma function chamada filtro. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Outro objeto que vai disparar o filtro vai ser o campo linha. Então, variável campo linha .add event listener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, evento change. Fora das aspas duplas, vírgula e o nome da função. Função filtro. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Outro campo que vai disparar o filtro é o campo marca. Para facilitar, podemos copiar esta linha de código. Copia e cola. Campo, agora vai ser o campo marca. Campo marca, cola novamente e o campo produto também vai disparar o filtro. Campo produto, beleza. Estes são os campos que vão disparar o filtro. Próximo passo é fazer a função de filtro. Podem copiar o nome e aí nós vamos fazer a function. Function, filtro, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro desta função, primeiro passo é limpar o corpo da tabela. Então eu preciso referenciar o corpo da tabela HTML. Var corpo tabela. Corpo tabela vai ser igual a document.getElementById. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o ID do corpo da tabela. Então acessem o arquivo filtroentrada.html. Localiza o corpo da tabela e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos fazer um laço para percorrer o corpo da tabela e remover as linhas. Nós vamos trabalhar com um laço while. While, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses vai a variável corpo tabela. Copia e cola. Corpo tabela, ponto, hash,
HashShield Nodes. Abre e fecha parênteses e dentro do laço cola novamente a variável corpo tabela. Corpo tabela ponto remove shield. Remove shield, abre e fecha parênteses e cola a variável corpo tabela. Corpo tabela ponto last shield e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, limpamos o corpo da tabela. Agora nós precisamos capturar os critérios para o filtro, começando pela data inicial. Eu vou chamar esta variável de data inicial. Vai ser igual ao nosso objeto campo data1. Campo data1 ponto value e ponto e vírgula. No entanto, para fazer o filtro, tem um detalhe. Nós precisamos quebrar a data e pegar somente os 10 primeiros caracteres, que correspondem a dia, mês e ano. Então, vamos lá. O primeiro passo é verificar se tem uma data. Podem copiar a variável data inicial. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável data inicial ponto length for maior que 0, significa que eu tenho uma data no campo. Neste caso, eu vou quebrar a data. Então, vamos lá. Eu vou chamar esta variável de data quebrada. Data quebrada vai ser igual, vem da variável data inicial, ponto split. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, o tracinho, que é o caractere separador da data. E aqui vem outro detalhe. Nós precisamos trocar o tracinho pela barra. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Quebramos a data. Agora nós precisamos capturar ano, mês e dia. Ano vai ser igual, vem da variável data quebrada, abre e fecha colchetes, posição 0. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para facilitar, podem copiar esta linha de código. Na sequência, eu vou ter o mês. Mês, que vai estar na posição 1. Cola novamente, e aí vem o dia. Dia, que vai estar na posição 2. Ok, capturamos as informações. Agora nós precisamos juntar novamente esta data. Para facilitar, podem copiar esta parte. Copia e cola. Então, a data inicial vai ser igual ao dia. Então, agora, nós vamos formatar para dia, mês e ano. Anteriormente, a data estava em ano, mês e dia. Então, eu tenho dia, mais, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, coloca a barra. Fora das aspas duplas, mais o mês. Mês, mais, abre aspas duplas e coloca a barra. Mais, e aí vem o ano. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, formatamos a data para conseguir trabalhar com o filtro. Para a data final, vai ser o mesmo esquema. Então, primeiro, precisamos capturar a data final. Data final vai ser igual ao nosso campo data2. Campo data2, ponto value e ponto e vírgula. E agora,
Para facilitar, nós podemos copiar este if. Copia e cola depois da var data final. Pega a variável data final e altera dentro do if, também na variável data quebrada e no final para capturar a data novamente. Show de bola! Capturamos as datas. Depois da data, nós vamos capturar a linha. Então, var linha vai ser igual ao nosso objeto campo linha. Campo linha, ponto value e ponto e vírgula. Detalhe, pessoal, nós já referenciamos os campos do nosso formulário no início dos códigos. Por isso que eu estou utilizando as variáveis. Na sequência, vem a marca. Var marca vai ser igual à nossa variável campo marca, ponto value e ponto e vírgula. Var produto vai ser igual à variável campo produto, ponto value e ponto e vírgula. Var, aí eu tenho a nota fiscal. Var NF vai ser igual à variável campo NF, ponto value e ponto e vírgula. E por fim, nós temos o código do produto. Var code vai ser igual à variável campo code, ponto value e ponto e vírgula. No entanto, nas listas suspensas tem um detalhe: linha, marca e produto podem estar com o texto da option de instrução. Então agora eu preciso verificar isso. Podem copiar a variável linha. Copia e aí nós vamos colocar um if. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, cola a variável linha. Se a variável linha igual e abre e fecha aspas duplas. E aí, vocês vão acessar o arquivo filtro entrada e localizar o objeto select linha. E vão copiar o texto da option de instrução. Copia, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Se a variável linha for igual ao texto da option de instrução, neste caso, a variável linha vai ser igual a vazio. E ponto e vírgula. Deixa eu colocar antes var linha. Mesmo esquema para marca e produto. Podem copiar este if. Copia e cola. E agora vai ser a marca. Marca. Dentro do if também precisa alterar. Marca. Acessa o arquivo filtro entrada.html, objeto select marca, copia o texto da option de instrução. Copia, volta no código e altera dentro das aspas duplas. Para o produto, podemos copiar este if. Copia e cola. Agora a variável vai ser produto. Lembra de alterar também dentro do if. Acessa o arquivo filtro entrada, objeto select produto, copia o texto da option de instrução. Copia, volta no código e altera dentro das aspas duplas. Beleza, feito este ajuste, agora nós temos a seguinte situação, referente à data inicial e data final. Se, por exemplo, o usuário digitar apenas a data inicial e não informar a data final, nós vamos considerar data inicial e data final sendo a mesma data.
Então vamos lá, fazer mais um if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável data inicial ponto length for igual a 0 e 2e comercial, a variável data final ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente de 0. Ou seja, neste caso, tenho apenas a data final. Se eu tenho apenas a data final, a variável data inicial vai ser igual à variável data final. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, pode acontecer o seguinte: eu ter a data inicial e não ter a data final. Podem copiar este if. Copia e cola. Então agora a data inicial vai ser diferente de 0 e a variável data final vai ser igual a 0. Neste caso, a data final vai ser igual à data inicial. Beleza. Outra possibilidade é o usuário não informar data inicial e data final. Neste caso, nós vamos colocar um intervalo entre datas. Então, podem copiar este if. Copia e cola. Então, agora eu não tenho data inicial e também não tenho data final. Neste caso, var data inicial vai ser igual e abre e fecha aspas duplas. E aí eu vou colocar uma data inicial que eu tenho certeza que eu não tenho dados anteriores a ela. Eu vou colocar 1/1 de 2020 e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E para a data final, eu vou colocar 1/1 de 2050. Eu tenho certeza que dentro deste intervalo eu tenho todos os dados. Feito este ajuste nas datas, agora vem outro detalhe. Nós precisamos converter estas datas para um formato que seja possível fazer o filtro. Então agora nós vamos fazer uma função que eu vou chamar de convertData. Mas esta função vai ser em separado. Então acima dos campos que acionam o filtro, nós vamos fazer uma function. Function eu vou chamar de convertData. ConvertData, abre e fecha parênteses, e esta função vai receber a data que é para converter. E abre e fecha chaves. E dentro desta function, primeiro passo é quebrar a data para dia, mês e ano. Apesar que nós já quebramos a data, mas eu vou fazer novamente dentro da função convertData, porque eu posso utilizar esta função em outras partes do código. Então, var data quebrada vai ser igual a data.split. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, barra. Agora nós vamos quebrar considerando a barra, porque anteriormente nós trocamos o tracinho pela barra. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Então, var dia vai ser igual a variável data quebrada, abre e fecha colchetes, posição 0. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para facilitar,
podem copiar esta linha de código. Copia e cola. Depois do dia, eu quero o mês, que vai estar na posição 1. E depois do mês, nós vamos ter o ano. Ano, que vai estar na posição 2. Ok, quebramos a data. Agora nós precisamos gerar uma nova data em um formato de número. Então, var nova data vai ser igual a new date, para definir que se trata de uma data. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, parse int, porque eu quero um número inteiro. Parse int, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável ano, vírgula, e eu quero apenas os 10 primeiros caracteres da data. Fora dos parênteses, vírgula, novamente, parse int, abre e fecha parênteses, e aí vem o mês. Mês, vírgula, 10. Fora dos parênteses, vocês vão colocar menos 1, porque o mês, a contagem inicia por 0. Então, eu preciso descontar 1. Vírgula, novamente, parse int, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a variável dia, vírgula, 10. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Ok, geramos a nova data. Agora nós precisamos retornar esta data. Então, return variável nova data. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Feito a função para converter a data. Feito a função converte data, podemos voltar para a função de filtro. Então, agora, nós precisamos converter a data inicial e a data final do nosso filtro. Então, vamos lá. Var, eu vou chamar esta variável de data inicial, mas agora em caixa alta. Então, é uma variável diferente da anterior. Var data inicial vai ser igual à nossa função converte data. Abre e fecha parênteses, e a função converte data, ela vai receber a data inicial para fazer a conversão. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para a data final, podemos reaproveitar esta linha de código. Copia e cola. Agora eu vou chamar de data final. E a conversão vai ser da variável data final. Copia e cola dentro dos parênteses. Ok, feitos os ajustes dos critérios, já podemos fazer o filtro. Então, agora, eu vou ter uma variável que eu vou chamar de dados filtro. Dados filtro vai ser igual. E aqui, pessoal, tem um detalhe. Nós já capturamos os dados de entrada na função iniciar formulário. Então, nesta aula, nós vamos utilizar o array dados entradas. Copia o array e volta para a função de filtro. Depois do sinal de igual, cola o array dados entradas ponto filter e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, function, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses da function, value, vírgula i, vírgula arr. Fora dos parênteses da function, abre e fecha chaves e pressiona Enter. E pode finalizar com ponto e vírgula.
E dentro desta function, primeiro passo é capturar a data do array dados entradas. Então, data vai ser igual a ARR, abre e fecha colchetes, variável I, abre e fecha colchetes, e aí precisamos informar qual coluna do array dados entradas que nós temos as datas. Então, vamos olhar na planilha a área que nós capturamos. Nós capturamos a partir do ID. Então, a coluna ID dentro do array é a coluna 0 e a data é a coluna 1. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 1. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí, nós vamos ter um return. Return, e agora nós precisamos analisar se esta data está dentro do intervalo de datas que nós queremos filtrar os registros. Então, novamente, nós vamos trabalhar com a função convertData. ConvertData, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a variável data. Se a data for maior ou igual à data inicial, 2e comercial, novamente, convertData, abre e fecha parênteses, variável data, e se a data for menor ou igual à variável data final. Desta forma, estamos analisando o intervalo de datas. Outro detalhe, pessoal, eu já formatei a data quando foi capturado os dados da planilha. Dados entradas, aqui está o formato, dia, mês e ano, com a barra sendo o separador das informações. De volta no filtro, então agora nós precisamos considerar os demais critérios do filtro. Mais 2e comercial e pressiona Enter para continuar a digitação do código na próxima linha. E abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses vai a variável linha. Variável linha, ponto de interrogação, novamente, variável linha, igual, ARR, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável I, que representa a linha em que o laço está. Abre e fecha colchetes, qual a coluna do array que eu tenho as linhas. Então, se a data é a coluna 1, mês, coluna 2, ano, coluna 3, linha, coluna 4 do array. De volta no código, coluna 4. Fora dos colchetes, 2 pontos, e aí vocês vão colocar true. Fora dos parênteses, mais 2e comercial. Abre e fecha parênteses, e agora nós vamos analisar a marca. Para facilitar, podem copiar esta parte dentro dos parênteses. Copia e cola, mas precisa alterar o critério. Agora vai ser a marca. Marca. E altera também para a marca. Qual a coluna das marcas? Coluna 4 são as linhas, coluna 5 as marcas, coluna 6 os produtos. De volta no código, coluna 5. Fora dos parênteses, mais 2e comercial. Para facilitar, podem copiar esta linha de código. Copia e cola. E agora eu vou verificar o produto. Variável produto. Podem copiar
e alterar também antes do sinal de igual. E agora vai ser na coluna 6. Podem copiar esta linha de código. Depois do produto, eu vou ter o código do produto, que é o critério code. Critério code. Qual a coluna dos códigos? Então vamos ver. Produto 6, código 7, nota fiscal, coluna 8. De volta no código. Então coluna 7, coluna 7. E aí podem copiar esta parte. Agora não precisa copiar o Z comercial. Copia e cola. Então agora é a nota fiscal. NF, variável NF, coluna 8. E fecha com ponto e vírgula. Feito o filtro, galera. É um pouco mais complexo esta parte, mas fazendo com atenção, vocês não vão ter problemas. Depois de fazer o filtro, nós precisamos verificar se foi encontrado registros com os critérios que foram informados. Então agora nós vamos fazer o seguinte: copia a variável dados filtro e aí nós vamos colocar um if. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se o array dados filtro ponto length for igual a 0, significa que o filtro não encontrou registros. Neste caso, nós vamos informar o usuário utilizando a caixa de mensagem. Vai m igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o texto para a mensagem. Eu vou colocar não existem dados para este filtro, ponto de exclamação. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí precisamos acionar a função caixa msgbox. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E se eu não tenho dados para carregar na tabela HTML, eu vou sair do código. Então, return false e ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, nós vamos acionar outra função, que vai ser responsável por carregar a tabela. Então, nós vamos fazer uma function que eu vou chamar de gerar tabela. Abre e fecha parênteses, e a função gerar tabela, ela vai receber os dados que é para carregar na tabela HTML. Nosso array dados filtro. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é fazer esta função. Podem copiar o nome, e aí, após a última chaves, nós vamos ter mais uma function. Function gerar tabela. Abre e fecha parênteses, e esta função ela vai receber os dados. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves. Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, nós vamos fazer esta função na próxima aula. Pessoal, já estava editando o vídeo e percebi que eu cometi um erro no código, nos ifs de verificação de data inicial e data final. Na data final, faltou colocar ponto length nos três ifs. Data final, ponto length, e neste if também, data final, ponto length. Feito este ajuste,
esta parte do código está ok. Salva as alterações e vamos finalizar esta aula por aqui, destacando que os códigos de suporte vão estar disponíveis abaixo do vídeo.